diferenças. Senadores, nós fizemos um levantamento a partir de dados que estão sendo preparados pelo governo aqui do Distrito Federal, que está exatamente avaliando toda essa questão habitacional, junto também, obviamente, com a questão socioeconômica. Então, é um levantamento que mostra a situação das 31 regiões administrativas e a gente gostaria de mostrar um pouquinho isso também para os nossos telespectadores terem uma ideia de como é isso. Pobres e áreas como o Jardim Botânico, que tem uma renda per capita mais elevada. É aquela coisa, o Brasil exacerbado aqui do Distrito Federal, que o senador se referia, né? E essa questão da democracia e da irregularidade, né? O Jardim Botânico tem 83% de habitações irregulares e é uma área de poder aquisitivo alto, de classe B e A, e a estrutural, lá com 86% de áreas irregulares, que é uma área de classe D e E, basicamente, né? Recanto das Emas mais organizado. Então, a gente gostaria de falar, o Guará, que foi uma das primeiras, uma área da cidade, não é nenhuma satélite, não era nenhuma cidade satélite. A gente gostaria que os senhores falassem um pouquinho sobre essa questão aí do uso da terra, mais detalhadamente. Eu quero insistir que a gente tem que ver o conceito de legalidade do ponto de vista cartorial da legalização da terra, mas também do ponto de vista de ser legal, como dizem os jovens. Não basta a gente legalizar a propriedade, tem que fazer a cidade legal, legal de viver. O problema aí que a gente vê não é só a falta de titularidade, mas as más condições de vida das pessoas que ali estão. Não basta legalizar do ponto de vista de onde a pessoa mora, mas sim fazer com que seja legal viver naquele lugar. E, para mim, mais grave do que a irregularidade do ponto de vista da propriedade é a falta de condições. E o Rodrigo falou que Brasília o Brasil é exacerbado, e eu estou de acordo, só que a gente não tinha direito disso. Brasília, quando foi criado, e foi dito aqui pelo nosso senador, foi dito aqui que a gente tinha desapropriado as 139, eu nem sabia desse número, quero agradecer. Nós recebemos uma propriedade enorme para ser utilizada, manipulada pela TerraCap. O que é que a gente está vendo hoje, esse terreno da TerraCap? Sendo vendido para fazer um estádio que só vai servir para um certo número de jogos de futebol, que não é verdade que aquilo é um estádio de multiuso que vai funcionar bem. O que é que a gente viu? Venda de terrenos para especulação. Nós podíamos ter usado esses recursos de uma maneira muito melhor para fazer as cidades não apenas serem regulares, mas serem também legais. Senadores, eu me lembro que as primeiras cidades que na época a gente chamava de satélites, né? As primeiras cidades eram 6 ou 7 cidades e tinham o nome de cidade satélite, tinham também um projeto urbano. Então, o Gama tinha um projeto urbano, todo mundo sabia que o Gama tinha uma forma octogonal e que tinha uma área de comércio, uma escola e um posto de saúde, embora fosse uma periferia, uma área de residência para pessoas de poder aquisitivo mais baixo, mas tinha todo um planejamento. O Guará tinha um planejamento, o Cruzeiro tinha um planejamento, com equipamentos públicos, com escolas, e as cidades construídas depois, principalmente na década de 1990, perdeu-se esse planejamento. E mesmo o planejamento do Plano Piloto e do Lago Sul e Norte já não acompanham mais o desenvolvimento. Como é que a gente saiu desse planejamento que era muito confortável para quem vivia aqui e chegou nessa situação caótica que a gente tem uma periferia, as áreas mais pobres, da mesma forma como são as áreas completamente sem nenhum planejamento de qualquer grande cidade? Desculpa, mas peraí, eu sou obrigado a discordar, porque na década, das cidades novas, são 9 cidades que foram construídas, todas elas foram planejadas. Você vai em Samambaia hoje, uma cidade de mais de 200 mil habitantes, toda planejada. O que não foi planejado agora? Onde é que a situação hoje é grave? No Itapuã, aqui em cima, que foi nesses últimos 5, 6 anos, Itapuã, a fixação do Núcleo Bandeirante, você vê como é que isso começou lá atrás. O Núcleo Bandeirante não era para existir. A fixação da Cidade Livre foi uma conquista dos pioneiros, quando aqui estiveram os candangos. Só que daí as cidades planejadas, o que você falou do Gama, foi o projeto que foi vencedor do Oscar Niemeyer, em segundo lugar ficou o Gama. Aí
resolveram usar no começo de Brasília o Gama como modelo. Aí veio o Guará, porque naquela época, nós temos que lembrar que naquela época se convidava as pessoas para virem para Brasília, oferecendo apartamentos funcionais e, mais do que isso, os servidores públicos, para vir para Brasília no começo, ganhavam dobradinha de salário, ganhavam 2 vezes o que se ganhava no Rio de Janeiro para vir para cá. Então, naquela época, veio muita gente para cá e teve que acomodar nessas cidades no começo de Brasília. Se dava aqui em Brasília, tinha uma estrutura, você se dava a Casa da X, não sei se vocês lembram dessa expressão. Então, várias cidades, que nem o setor Pessul, o setor Penorte, o governador que só lembra bem, que foram cidades dadas, a Guariroba, a M Norte, em Taguatinga, eram casas da X, se construía a casa, aquele modelo de casa hoje parecido com essa casa da Minha Casa Minha Vida, e se dava para as pessoas. Então a cidade foi ordenada. Depois do que aconteceu agora, nós temos hoje, a maior comunidade que nós temos hoje de forma irregular e que o governo está lutando, até nós aprovamos aqui no Senado, senador Cristóvão, você vai lembrar, há 2 anos atrás, o empréstimo aqui da Sul-Americana que faz empréstimos, nós conseguimos 79 milhões para asfaltar hoje um lugar que é o mais, que eu digo assim, o mais crítico de Brasília, que é no fundo da Ceilândia, que é o pôr do sol e sol nascente. Tá? Nós já conseguimos até um recurso para fazer, deve começar as obras lá. Mas a periferia, aí eu concordo com o Rodrigo, que nós temos que cuidar mais um pouco e cuidar mesmo, além de cuidar do Distrito Federal, é cuidar dessa região metropolitana que está muito perto. Porque quando você fala em 2,5 milhões de habitantes, é dentro do quadrilátero do Distrito Federal. Só que em volta do quadrilátero nós temos mais 1,5 milhão. Então nós lidamos diretamente com 4 milhões de pessoas. Agora, o senador estava falando que os recursos da Terra Cap têm sido muito utilizados para especular. Não são recursos como esse que deveriam estar sendo utilizados para resolver esses problemas da periferia? Por que isso não acontece? Daqui a pouco eu volto para o senhor. Eu queria fazer uma observação sobre isso, porque, veja bem, a ocupação ilegal do solo, eu também desejo uma cidade legal, uma cidade voltada para o futuro, em que nós tenhamos aqui, sejamos um grande polo de inovação tecnológica, um grande centro turístico nacional. Essa é a vocação de Brasília e depois eu quero me aprofundar nessa questão. Mas o fato é o seguinte, a ocupação ilegal do território brasiliense, além de criar diversos problemas ambientais, e hoje uma das questões graves em Brasília é a questão do abastecimento de água. Nós estamos numa região muito nobre do ponto de vista, nós estamos aqui perto das águas emendadas, onde nascem as principais bacias brasileiras. Temos uma água de muito boa qualidade, mas não temos água em quantidade. Esse é um problema que Brasília vai enfrentar para o futuro. E o processo de ocupação irregular leva a um processo também de contaminação do lençol freático, leva a mobilização de grupos, né, que acabam influenciando politicamente na cidade, à margem do processo legal, e tiram a oportunidade do Estado de oferecer essas terras legalmente para o conjunto da população e, com os recursos arrecadados, fazer benfeitorias para o conjunto da população, na saúde, na educação, tal. Este é o grande patrimônio de Brasília. Agora, é que é importante ressaltar também que as cidades planejadas, uma cidade como Samambaia, como Riacho Fundo, como Santa Maria, elas trouxeram benefícios à população. Hoje são boas cidades. Se você for a Samambaia, você vai perceber uma cidade com uma boa infraestrutura, que é atendida pelo metrô. Riacho Fundo hoje já é uma cidade de classe média no Distrito Federal. Eu diria que o maior problema do Distrito Federal não são essas cidades planejadas, né, que foram feitas através de uma ação do poder público. O grande problema são as ocupações irregulares. Agora, uma questão que é importante refletir no Distrito Federal é quando nós estamos num debate acerca da cidade, todos concordam que nós devemos desconcentrar, descentralizar os investimentos na cidade. Mas quando temos a oportunidade de fazer isso, nós não fazemos. Hoje, a economia do Distrito Federal gira toda em torno do plano piloto. Você tem um fluxo enorme de veículos diariamente para o plano piloto, você está gastando óleo diesel, você está poluindo o meio ambiente, você está gastando o tempo das pessoas com isso, quando nós precisávamos desconcentrar o desenvolvimento. Nós tivemos uma grande oportunidade agora há pouco. Na minha opinião, o estádio de Brasília, que vai abrigar a Copa, deveria estar sendo construído no Gama, em alguma outra cidade que faria com que ali ao redor do estádio viessem hotéis, viessem restaurantes. Você teria um eixo descentralizador do desenvolvimento da cidade.
Porque senão a gente fica só no discurso. Toda vez que a gente fala de que devemos desconcentrar as oportunidades de investimento, mas quando temos uma grande oportunidade, que é um vetor que realmente vai trazer investimento, tanto para a construção, como os hotéis em volta, os restaurantes, as atividades todas, nós perdemos essa oportunidade. Eu estou de acordo com esse lado. E aí depois a gente volta para essa questão da desconcentração. Desconcentrar, e estamos concentrando, mas eu queria responder a sua pergunta. Por que perdemos um certo controle? Eu creio que nós não aprendemos ainda, nós, os políticos da EF, a gerir bem a democracia. Quando veio a democracia, nós recebemos o direito de usar terra que era pública. Isso não existia em nenhum outro lugar. A tentação era muito grande para dar lotes em troca de voto. Ou mesmo dar lote porque as pessoas precisavam. As pessoas chegavam aqui sem ter onde morar. Como é que a gente não vai dar um lote que é do governo? Só que o do governo você não pode dar. Você pode dar o seu. E eu não vi nenhum governador distribuir suas fazendas, os que têm fazenda. Aí começaram a doar lotes do governo. Só que na hora de regularizar isso, não era possível. Porque terra pública, para passar para privada, tem que ser por licitação. Como é que você vai fazer licitação de centenas de milhares de pequenos lotes? Eu creio que a tentação de ganhar voto usando o patrimônio imobiliário que era do público de hoje e do futuro, nós comprometemos terra que era para as próximas gerações, não só como moradia, como fonte de renda. Brasília recebeu um pré-sal de graça e no solo, não precisava furar nada. Era um pré-sal para gerar renda. Nós não soubemos usar isso. Usamos para ganhar votos e de uma maneira irresponsável, mesmo que com sensibilidade social correta, porque era para resolver o problema da habitação de pessoas pobres que precisavam. Mas foi feito de uma maneira atabalhoada. Senadores, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho, no próximo bloco, nós voltamos ainda com este mesmo tema, mas aí também vamos ouvir alguns especialistas e vamos ouvir perguntas de telespectadores que já estão começando a chegar. Vamos, então, para um breve intervalo e contamos com a sua participação, telespectador, pelos nossos canais, o 0800 6122 11, o telefone da Alô Senado. Pelo site www.senado.gov.br/Alô Senado e também pelo Twitter, @TV Senado. Voltamos em 2 minutinhos. Já, já.